A ideia que nos foi passada é que você tem algo a obter, algo a conseguir, algo a conquistar. Então nós fomos condicionados a acreditar nisso, pensar dessa forma. Para nós há algo separado desse momento, para ser obtido, para ser alcançado, para ser realizado. Como se esse momento, fosse incompleto. Todo o nosso treinamento foi para a exterioridade. Como se fosse possível sair desse momento para realizar algo mais importante, conseguindo essa coisa, obtendo isso, chegando lá. A nossa confusão, toda ela está assentada nessa crença, na crença em um mundo externo, em um mundo externo e em um momento fora esse momento. A noção de espaço surge da ideia de que coisas estão separadas, de que eu estou separado do que tenho para alcançar. Então o tempo entra, o tempo aparece, o tempo surge. E com ele surge esse espaço. O tempo e o espaço é onde localizamos nossa vida. A vida da mente. Ninguém nos disse isso. Ninguém nos disse que esse tempo e esse espaço, ele é criado pela mente. Ele é criado por essas imagens que o pensamento forma dentro de nossas cabeças. Então nós temos muitas coisas para realizar, muitas coisas para conquistar. Depois que a gente realiza a primeira, tem outras para serem realizadas. Depois que a gente obtém a primeira, tem outras para serem obtidas. Todas estão do lado de fora. Para chegar lá, nós precisamos de tempo, porque é todo um espaço para ser percorrido. E espaço para se cruzar de ponta a ponta requer tempo. Para sairmos da ponta dessa sala até a outra, nós precisamos de tempo. Para sairmos dessa cidade, chegarmos em outra cidade, precisamos de tempo. Para alcançarmos realização profissional, precisamos de tempo. Realização afetiva, precisamos de tempo. Emocional, precisamos de tempo. Realização espiritual, precisamos de tempo. E, finalmente,
a liberação do tempo e naturalmente do espaço com a iluminação. Precisamos também de tempo. Então, o nosso condicionamento é esse. Quando você vem a satsang, eu aqui estou dizendo uma outra coisa. Estou dizendo que esse momento não é um momento no tempo. Não esse momento da completude. Não esse momento da totalidade. Não esse momento onde não há nada para alcançar, nada para realizar, nada para obter. Esse momento. Esse momento contém o fim do tempo. Contém o fim do espaço. Essa noção que você tem desde a infância de que tudo está incompleto para se realizar, é só um condicionamento. Inclusive você, incompleto e para se realizar. Olhar, ouvir, sentir. Estar agora é completo. Estar agora é completo. Permanecer aqui. Sem imaginações. Sem imaginações não tem futuro. Sem lembranças não tem passado. Pensamento só é possível se você pensa, ou se acredita pensar. Esse momento é completo, sem pensamento. Sem pensamento não há tempo. Sem pensamento não há espaço. Tudo é amor. Indescritível e singular amor. Quando não há tempo. Quando não há espaço. Quando não há tempo. Quando não há pensamento. Quando não há lembranças ou imaginações. Tudo é amor. Amor significa aqui tudo pronto. Nada faltando. Nada incompleto.
Nada para se obter, nada para se realizar, nada para se alcançar. Portanto, é uma questão de deixar solto a ilusão. A ilusão de poder obter algo, alcançar algo ou realizar algo. É necessário que você compreenda não as palavras, não o entendimento verbal disso, mas o significado. Que não pode ser explicado, descrito, mas pode ser compreendido de uma forma direta. O significado desse amor que é tudo isso, que é esse momento completo. A sua objeção é o que você acredita estar vendo. Você acredita estar vendo que não há amor. Você acredita que está vendo algo completamente diferente do que eu estou falando. Você acredita que tudo está inacabado, incompleto, e no lugar de tudo é amor, você só vê conflito, ódio, desespero e sofrimento. E eu afirmo que essa é a visão do pensamento. Pensamento que vê o bem e o mal. Pensamento que vê o positivo e o negativo. A saúde e a doença. O nascer e o morrer. Como algo real. Real e antagônico. Real e contrário. Real e lutando. O bem luta contra o mal. A saúde tem que, em sua luta, prevalecer para não acontecer a morte. Porque a morte também tem que ser vencida pela vida. Então você vive num campo de batalha, onde a luz combate contra as trevas, o bem combate contra o mal, a vida combate contra a morte e a saúde combate contra a doença. Então o seu mundo é um mundo de dualidade.
Um mundo onde tudo está separado. Separado nesse tempo e espaço, sendo compreendido ou entendido pelo pensamento, explicado também por ele. Quando você está aí, você não está aqui. Quando você está aí no tempo e no espaço, você está nessas motivações que a pessoa conhece. A pessoa é o sentido de um eu presente, tentando obter, alcançar, realizar, tentando se livrar do passado para obter algo mais seguro no futuro. Então, nós nos encontramos num ponto aqui. O ponto é: não há amor, não há paz, não há liberdade, não há felicidade. E eu volto a dizer: tudo é amor, tudo está completo. Não há paz para ser alcançada, porque a paz está presente nisso que está completo. A liberdade está presente. E a felicidade está nesse ouvir e nesse olhar, nesse sentir. A completude, a totalidade, a não separatividade, o não conflito entre esses pares de opostos neste momento. Aqui se trata não de uma mudança de pensar, mas se trata literalmente, e eu repito, literalmente, permanecer livre do pensador. Livre do pensador, o pensamento não é importante. Quando o pensamento não é importante, o significado que a mente dá à vida também não é mais importante. Então a vida se mostra como ela é. Como ela é, tudo é amor. A vida é felicidade, a vida é paz, a vida é liberdade. A vida é consciência, a vida é Deus. A vida é Sat, Chit, Ananda. A vida é ser. Está completa nesse instante. Não tem você para obter,
para alcançar ou realizar. Isso. Então, o seu desafio é ouvir o som do trovão, ouvir os pássaros cantando, ouvir a voz humana, ouvir o choro de uma criança. Seu desafio é observar um pensamento sem aquele que irá pensar sobre isso. Seu desafio é ser o que você é agora, aqui. Não se separando do que se apresenta através do pensamento, através dessa leitura que a mente dá a tudo, criando essa ilusão da separação, criando essa ilusão de tempo, de espaço e de dualidade, de conflito entre opostos. Então, quando você está aí, você não está aqui. Quando você está aí, está apenas no fundo de condicionamento, que são apenas crenças que precisam ser investigadas e abandonadas. Quando você está aqui, não há crenças. A alegria de estar em satsang é a alegria de estar com o que você é, sem qualquer ideia sobre isso, sem qualquer outra ambição, portanto, sem qualquer outro movimento. Esse movimento ilusório que cria tempo e espaço. Então, realização, iluminação, despertar, o nome que você queira dar para isso, não é algo também dentro desse circuito, dentro desse movimento, que o pensamento é bom em produzir. Isso é meditação. Desbaratar o tempo. Driblar o espaço. O fim do tempo e do espaço é o fim do futuro e do passado. Desse alguém que pode ir para algum outro lugar.
Deus só pode ser a verdade presente. O ser só pode ser a realidade presente. Isso é você em sua natureza verdadeira. É isso.